Olá pessoal, boa tarde. Hoje segunda-feira, dia 28 de julho, e o tema do vídeo aqui são as sanções, as tarifas impostas pelo Trump e a inércia e incompetência do governo brasileiro em negociar com o governo americano. E eu quero destacar aqui dois pontos que eu acho fundamentais nessa análise. O primeiro ponto é dizer que o Trump, ele utiliza essas tarifas como modo de fazer geopolítica. Isso para dizer que eu não acredito definitivamente que isso tenha como principal razão de ser a fidelidade ou até amizade que o Trump possa ter com o Bolsonaro. Isso pode ter uma participação nisso aí, mas acho que é uma participação bem pequena, não mais do que 5%. O que verdadeiramente incomoda o Trump é a defesa do Brasil contra a utilização do dólar enquanto padrão monetário internacional. Isso sim é algo que incomoda os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um déficit financeiro, os Estados Unidos emitem moeda e eles garantem esse domínio sobre a economia mundial basicamente porque os demais países do mundo têm as suas reservas internacionais em dólares, inclusive o Brasil. Então, isso é algo que incomoda. É óbvio que o Trump, muitas vezes, ele usa como argumento a questão do Bolsonaro, mas definitivamente não acredito que essa amizade do Bolsonaro seja a razão principal dele taxar o Brasil. A razão é o alinhamento do Brasil a esse eixo do mal, aos países que são inimigos do Ocidente e ao risco que essa política contra a dolarização pode causar nos Estados Unidos. E aí vem o outro lado, né? Isso tudo é proposital, porque para o Brasil, para o Lula, isso calha muito bem, né? Isso foi muito bom, porque agora o Lula tem um inimigo, tem alguém para utilizar como pretexto para todas as suas incompetências, a sua ineficiência. Então coloca-se o clã Bolsonaro como inimigos do país, né? Vem agora essa ideia da soberania, que no meu sentir é uma grande bobagem levantar essa bandeira, né? Quando, por exemplo, fala, os Estados Unidos cassou o visto de ministros do STF, isso ofende a cidadania, a soberania brasileira. Gente, que bobagem isso. Se eu falo que alguém não quer entrar na minha casa, eu não estou invadindo a casa do outro. Estou apenas dizendo que aquela pessoa não é bem-vinda no meu país. Então, os Estados Unidos não estão intervindo aqui nas nossas decisões. Eles estão dizendo, essas pessoas, elas atuam contra a liberdade de expressão, são pessoas que patrocinam medidas autoritárias, então não são bem-vindas aqui nos Estados Unidos e eu vou puni-las, por exemplo, com a não concessão de visto e com a escalada dessas medidas, como, por exemplo, né, estamos na iminência aqui da adoção das medidas lá da Lei Magnitsky contra ministros do STF. Então, de novo, isso não ofende a nossa soberania. Verdadeiramente é o Brasil que ofende a soberania dos Estados Unidos quando quer impor essas medidas autoritárias contra empresas e cidadãos americanos. Então, esse é um ponto, e o outro ponto é destacar a ineficiência do governo Lula, a falta de vontade, que dia sim, outro dia também, faz piadinha com Trump, fala de jabuticaba, fala de truco, e coloca o Brasil numa situação muito perigosa, né? Uma perigosa porque isso vai afetar a economia brasileira, produtos brasileiros vão ter mais dificuldade de serem comercializados no mercado americano e isso afeta a economia e empregos brasileiros. O Lula, como sempre, fica fazendo bravatas porque o salário dele está garantido, ele não se preocupa verdadeiramente com o país e nós, brasileiros, aqui é que no final das contas vamos pagar esse preço. Então, fica aí feito o registro desse momento preocupante para a economia do Brasil, para a política brasileira, principalmente quando a gente vê que quem está à frente é um presidente que não tem nenhum jogo de cintura, e na verdade o Lula é
é um bandido mau caráter que sequer era para estar ocupando a presidência da República.